um de nós que estamos aqui... Ô, Alexandre, começamos ainda não, só um bate-papo. Cada um de nós que aqui estamos, alguns recém-chegados, outros já há um bom tempo, outros já passaram por entrevistas conosco, onde falaram dos seus sofrimentos, das suas dores, dos seus medos, das suas angústias, às vezes nem por si, mas sim pelos entes queridos, por filhos, por filhas, por pais. Muitas vezes também pelo próprio sentimento de solidão, de angústia, que às vezes não sabe nem por que está vivenciando aquilo. E todos nós, no nosso íntimo, no nosso mais profundo eu, desejamos uma resposta, ao menos que nos acalente o coração, alivie um pouco esse fardo que nós temos, esse viver que muitas vezes sai da nossa compreensão, do nosso entendimento, sai do nosso controle, das nossas mãos, e ficamos nos questionando onde buscar forças, onde buscar compreensão, respostas para aquilo que nós estamos vivendo. Aí percebemos a mescla do quanto nós estamos mergulhados em conflitos existenciais, muitas vezes causados por nós mesmos, por nossas escolhas equivocadas, por nossas formas de entender a vida, outras vezes pelos relacionamentos que nós temos. E essa sensação de desconforto de alma surge no momento mais importante, que é quando nós começamos a refletir sobre o que está acontecendo conosco. E aí começamos a olhar para nós e começamos a perceber o quanto nós não nos conhecemos, o quanto nós somos as eternas crianças, precisando de um colo, precisando de uma mãe, precisando de um pai, e estamos exatamente no papel de mãe, de pai, e os filhos que procuram por nós, nós às vezes não sabemos o que fazer. Assim somos nós. A casa espírita, quando ela evolui, quando ela começa a olhar para o público que vem até ela, começa a perceber cada coração, cada momento, cada dor, cada alegria, cada descoberta. Essa casa espírita se humaniza. Ela não fala somente de espíritos, ela não fala somente de sofrimentos, de obsessores, de espíritos bons. Ela fala para o coração daqueles que aqui estão. E esse falar para o coração, ele é direto, ele se posiciona claramente no coração e na necessidade que cada um possui. E esse processo é conseguido também por aqueles que também têm suas dores, seus sofrimentos, suas angústias, que são os trabalhadores da casa espírita. Às vezes temos a falsa ilusão, ou a sensação, ou entendemos de uma forma equivocada que aqueles que trabalham, como nós trabalhamos, não passam por seus conflitos, por suas dores, por seus sofrimentos, por suas angústias, por seus medos, por suas necessidades. Carregam doenças também. Não há privilegiados, essa é a questão. E também não há inocentes. Mas nós vamos fazendo a nossa jornada. E a nossa jornada, ela se constitui de algo muito importante para nós mesmos, que é entender a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus não se limita a repetir o Evangelho. É preciso entender o Evangelho. É preciso entender o que Jesus deixou para nós. E, implicitamente, em todo o Evangelho de Jesus, tem uma colocação muito importante, que chama-se não violência. A não violência. A não violência com você. A não violência com o outro. A não violência
com aquilo que não se compreende, não se entende. É preciso compreender a importância que nós temos para nós mesmos. E ao compreendermos essa importância, nós começamos a nos modificarmos e passamos a olhar o outro como alguém que sofre tanto quanto nós, só que a sua dor é diferenciada da nossa, pela vivência que ele teve, pelo aprendizado que já possui, pela família no qual foi constituído. E assim é a casa espírita, quando ela desperta para o outro. Ela deixa de um aspecto meio que empírico da lei de ação e reação, que muitas vezes é entendida de forma equivocada, onde olho por olho, dente por dente, parece que ainda faz parte da nossa convivência, e sabemos que não é isso. Acima da lei de ação e reação, da lei de destruição, lei de progresso, existe a lei do amor. Essa lei alivia as demais. E Jesus vem falar sobre exatamente o amor para nós. Então, com essa breve abertura aí, para passar o tempo de 5 minutos, nós vamos começar o nosso evangelho de hoje, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que interessante, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Só pelo título, só pelo tema, fica muito claro uma coisa fica muito clara: a severidade com que Jesus fala do reino de Deus. Não tem meia conversa. Muitos são chamados, verdade. Poucos são os escolhidos. E vamos entender o que ele quer dizer com esses escolhidos, para que possamos nos considerarmos nas relações que temos e o que precisamos fazer por nós mesmos para sermos aqueles que provavelmente seremos escolhidos. Nós ainda não compreendemos muito bem isso. Então, que a luz de Jesus esteja conosco, que o seu amor nos envolva, que a benevolência desse mestre alcance a todos aqueles que são nossos entes queridos, que estão em grande dor, em grande sofrimento. Alivie os nossos próprios medos, os nossos rancores, e sejamos abençoados pelo seu infinito amor para com todos nós. E fiquemos na sua paz. Meus queridos amigos e amigas, o Mestre Jesus nos recomenda uma coisa: socorrer o próximo e amá-lo como a nós mesmos, não violência. Então, para entender o que é o próximo, nós precisamos entender onde ele sente a sua dor, onde a dor mais pungente, a mais profunda, aquela que realmente machuca, não o corpo, mas machuca a alma. É necessário nós entendermos em nosso âmago, em nosso íntimo, o significado da dor do próximo. E nós só compreenderemos a dor do próximo, o quanto ela significa para o próximo, quando nós compreendemos a nossa própria dor. Nós compreendemos também que Jesus, na sua jornada de 3 anos e pouco, ele exemplificou para todos nós, através da passagem da crucificação, quando ele carrega a cruz. Nós temos um problema para entender a passagem da crucificação, porque essa questão foi colocada para nós. Nós olhamos a crucificação, a Via Crucis, como sofrimento, chicoteado, vilipendiado, escarrado, xingado, apedrejado. Mas Jesus está nos mostrando uma outra coisa. Quando ele carrega a cruz, e neste carregar ele está levando a nossa dor, ele está levando a nossa angústia, ele está mostrando para nós que as expiações e as provas de uma encarnação, e todos nós temos expiações e provas, essas expiações, os conflitos, os medos, os traumas que nós vivenciamos, estão em coerência
com aquilo que nós já aprendemos ou deixamos de aprender. Esse aprender ou deixar de aprender pode ser por equívoco das nossas escolhas. Escolhas errôneas que nós fizemos. Escolhas que nos levaram a decidirmos por caminhos da nossa vida e cujos nossos passos não seguiram as orientações dessas leis naturais de Deus, as leis de amor. Assim sendo, o Mestre vai nos falar que nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor, Pai misericordioso, Ele nos adverte que nem todos que oram, que nem todos aqueles que clamam pelo nome do Pai, pelo nome do Senhor, entrarão no reino dos céus. O que é o reino dos céus que Jesus nos fala? Não é essa fantasia que nós temos, onde há somente espíritos bons, anjos elevados, arcanjos, e lá viveremos uma vida de felicidade e não teremos mais dores. O reino dos céus é aquilo que acolhe aqueles de nós que não carregamos mais em nós o egoísmo. Nós não nos preocupamos mais com aquilo que nos envolve, não lutamos mais para conquistar mais e mais. Mas Jesus diz, não é pelo orar e nem pelo clamar, mas sim aquele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é exatamente a vontade do amor, a vontade de nós compreendermos o nosso próximo. Portanto, nem todos aqueles que profetizavam na época de Jesus, que expulsavam demônios na época de Jesus, que realizavam milagres em nome de Jesus, serão reconhecidos por Ele. Não é o que nós fazemos. Não é aquilo que os outros olham e nos entendem como homens de Deus, como homens santos, como aqueles que representam o reino dos céus. E Jesus continua alertando, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Aqueles que praticam a imoralidade, aqueles que praticam a injustiça, seja de qualquer forma, aqueles que têm conduta detestável, aqueles que não têm um conceito de ética, nem princípios morais, nas suas religiões não são moralmente éticos, na política e na sociedade. Aqueles que praticam injustiça em qualquer dessas instituições, Jesus afirma que nunca conheceu esses irmãos, embora falasse em nome dele. E ele avança um pouco mais e ordena que eles se afastem dele, Jesus, pois são iníquos, são pessoas detestáveis que usam seu nome em vão. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Porque dentre muitos dos chamados, poucos compreendem o real significado desse chamado. E se iludem, e ao se iludirem, enganam outros também. E nós aqui estamos ouvindo os ensinamentos desse mestre. E temos a liberdade de segui-los ou não. Jesus nunca disse que aqueles que o seguiriam seriam salvos, mas sim aqueles que praticam a lei do Pai. Se nós ouvimos, se nós praticamos os ensinamentos, nós somos comparados ao homem sábio, está no Evangelho, que levantou a sua casa sobre a rocha. Vejam que interessante. Ao homem sábio que levantou a sua casa sobre a rocha. Duas perguntas que nós temos que fazer. Que casa é essa? Que rocha é essa? E como é que essa casa ficará fincada sobre essa rocha? Antes de falarmos sobre a casa e a rocha, Jesus continua e diz: veio a chuva e transbordaram os rios, uma grande tempestade. Assopraram os ventos e combateram, caíram sobre a casa. E ela não desmoronou, porque estava fundada sobre a rocha. Essa casa é o nosso espírito, a nossa alma que aqui estamos. O que é que o meu espírito é forte?
onde ele entende, o que ele compreende, o que ele já aprendeu e amadureceu. E a rocha é o evangelho de amor de Jesus. Quando o Espírito compreende que praticando esse evangelho, no melhor que pode, no seu melhor entendimento, finca as raízes, o alicerce na rocha, finca o amor, finca o alicerce da bondade, finca o alicerce da benevolência, finca o alicerce do socorro ao próximo, essa casa, esse espírito não se abala com as tempestades, com aqueles que vão causar grande transtorno em torno de nós. Que são essas tempestades? As doenças que chegam até nós, aos nossos filhos, os conflitos que nós vivenciamos, aquilo que nós ainda não compreendemos porque está acontecendo conosco, doenças graves, como chegam até nós. É preciso um espírito forte para enfrentar isso, não se deixar esmorecer, não se deixar abater. Assim sendo, quando nós encontramos aqueles que têm a casa fincada sobre a areia, esse espírito ainda é frágil, esse espírito ainda não compreende o significado da própria vida, da própria existência. E aí temos as tempestades que vão derrubar essa casa, que vão abater esse espírito. E esse abatimento surge entre nós das mais variadas formas. Surge através das drogas, surge através das doenças mentais, surge através do abandono, surge através do desequilíbrio e conflitos que aparecem no próprio seio familiar, desagregando tudo e todos. E Jesus está nos alertando sobre isso. Que quando o nosso espírito está construído sobre a rocha dos ensinamentos do Pai, ele tem os seus alicerces profundamente fincados de amor, de ternura, de bondade. E esses desequilíbrios, essas tragédias, não são suficientes para abatê-lo, para tirar-lhe o ânimo, de compreender que a vida continua, de compreender que ele está em aprendizado, de compreender que o futuro pertence a ele, Espírito, não é esse momento. Todos nós temos um futuro à nossa espera. E esses conflitos, essas tragédias servem para nos fortalecer, não para nós nos acostumarmos com elas. Foi nos dada uma inteligência, uma forma de pensar, para podermos trabalhar com esses conflitos, com essas tragédias. Não simplesmente aceitá-los porque Deus quis. Não é dessa forma. A nossa existência depende exclusivamente das nossas escolhas, das nossas condutas. E Jesus continua dizendo: todo aquele que o ouve e entende estas minhas palavras e não as observa, não as segue, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não é uma casa sólida, é uma casa totalmente frágil. Qualquer desavença que possa acontecer irá colocá-la ao chão. Vamos entender um pouco mais isso. A nossa vida está serena. Olhamos o horizonte, um belo pôr de sol, uma brisa suave, tudo tranquilo, sereno. Mas basta surgir a primeira nuvem escura nesse horizonte colorido que nós temos, nós nos apavoramos, nós nos desequilibramos, nós não estamos preparados para enfrentar essas tempestades. E o Mestre Jesus está nos dizendo que é preciso entendermos que temos que nos preparar para tal. É preciso continuar compreendendo essa mensagem de amor. E ele continua um pouco mais dizendo: se quebrarmos um destes mínimos mandamentos e se ensinarmos aos homens como quebrar esses mandamentos, será chamado de pequeno no reino dos céus. Porque diante da grandiosidade dos espíritos que ali se encontram, aqueles que não seguem o mínimo dos mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo, se é realmente muito pequeno diante deles. Mas aquele que guarda esses ensinamentos e ensina como guardá-los, será reputado como grande no reino dos céus. Percebam, o Mestre Jesus não diz que estamos isentos das provas, porque iremos ensinar e guardar esses mandamentos
e assim sermos grandes no reino dos céus. Ele está dizendo, apesar de tudo que você deve passar, é preciso manter o espírito forte. Carregue a sua cruz e siga-me. Qual é o peso da nossa cruz? Cada um de nós temos um peso de cruz. Cada um de nós. A nossa cruz não é a mesma para todos. A nossa cruz depende de como nós carregamos e aquilo que nós colocamos para, ou retiramos para pesá-la ou aliviá-la um pouco mais. Assim, nós vamos compreendendo que não de nada vale chamarmos Jesus quando não seguimos os seus ensinamentos. É válido aqui para a Casa Espírita. Falamos sobre o nome de Jesus o tempo todo. É o mestre que nós seguimos. É aquele que nos aponta o horizonte e o norte. Mas de nada adianta falar se nós não praticarmos os seus ensinamentos, se não acolhermos vocês que aqui chegam com carinho, com respeito, com amor, nos interessarmos por aquilo que realmente aflige o coração de cada um. E também não estaríamos falando em nome do Mestre Jesus se tratássemos os espíritos que aqui ficam e com os quais nós vamos conversar com crueldade, com zombaria, sem respeito algum. Esses espíritos que já perderam tudo o que tinham. Tudo o que tinham. E chegam carentes de um carinho, carentes de uma atenção e de um respeito. E nós não damos a eles como nós somos seguidores de Jesus, que sempre ensinou o amor, a tolerância, a bondade e a paciência para poder entender aqueles que estão ao nosso redor. Atos de devoção. Quando nós praticamos atos de devoção, mas no nosso cotidiano, que são atos de devoção? Orarmos pela manhã, de joelho ou sem ajoelhar, fazermos as nossas orações em determinados horários, são atos de devoção. Mas se no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu sou egoísta, sou orgulhoso, tenho cupidez, sou avarento, tenho ganância, tenho inveja, tenho ciúme doentio, de nada adianta eu ter atos de devoção. Eu estou dando uma demonstração muito clara que não sou o seguidor do Mestre Jesus. Eu falo sobre ele, mas eu não sigo. Não sigo. E sabemos, mais uma vez, na passagem do Evangelho, que o Mestre Jesus nos alerta, a cada um segundo as suas obras. Não é segundo o que fala, não é segundo o que prega, não é segundo aquilo que diz, que faz, mas é aquilo que realmente faz, aquilo que vai no coração. Passar os dias rezando não nos torna mais caridosos, não vamos nos iludir, não nos torna mais bondosos para com os nossos semelhantes. O que nos torna é a prática da caridade. O que nos torna é a prática da indulgência. É acolher aquele que chora, aquele que sofre, aquele que já procurou em todos os lugares um alívio para a sua dor e não encontrou. É aquele que esquece a própria dor para socorrer o outro. Isso realmente é uma forma de oração. É uma forma de acolher diante das leis de Deus. Porque se não fizermos assim, nós estamos enganando a nós mesmos. É uma hipocrisia. Hipócritas. Jesus diz isso muito claramente. E essa hipocrisia se prolonga ao longo do tempo. A nossa consciência, ela é vigilante, ela não dorme, ela não descansa. E ela vai nos cobrar, no momento oportuno, essa nossa hipocrisia. Não há julgamentos como nós imaginamos. Não há condenação como nós imaginamos. Não há castigo como nos ensinam. Não há juízes ali para nos julgar. Nós somos juízes de nós mesmos. Saberemos o que fizemos de certo, o que fizemos de errado. E nós mesmos poderemos impor as nossas próprias penas, as nossas próprias formas de corrigir a nós mesmos. Portanto, quando nós começamos a sentir indiferença para com os nossos irmãos, que nós vemos não só aqui, mas por todos os lugares que nós caminhamos, é um sinal de alerta. Se eu não me importo mais com o próximo, mesmo que eu não possa fazer nada, mas se eu não me importo com aquele que mexe
na lata do lixo, que aquele caminha pelas ruas gritando, desesperado, sem saber quem ele é e onde ele está, se eu não me importo, eu preciso ficar atento. Porque a indiferença está entrando em meu coração. Eu estou me tornando frio, eu estou me tornando duro, eu estou me tornando insensível à dor do próximo. E com certeza não serei um dos escolhidos. Embora eu possa falar de Jesus para todos vocês aqui na frente. Não serei. Muitos outros serão, menos aquele que acredita, porque por estar falando, está sendo merecedor do reino dos céus. Profetizar em nome de Jesus, ensinar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, comer e beber com ele, não adianta nada se o nosso coração destila fel, destila ódio e derramamos o sangue dos nossos irmãos, direta ou indiretamente. Quando nós apoiamos, mesmo que não verbalizemos a violência, nós vamos derramar sangue indiretamente de nossos irmãos e vamos fazer correr lágrimas em famílias que estarão totalmente desajustadas pela morte de um ente querido diante da violência que nós não verbalizamos, mas apoiamos. É preciso entender Jesus, aplicar Jesus no nosso dia a dia, diante de todas as situações que surgem. O que faria Jesus nessa situação? O que faria um seguidor fiel de Jesus nessa situação? Se a resposta é não faria, não faça, nem em pensamentos. E não é porque quer ser escolhido, não é isso. Isso passa ao largo. O que é necessário é deixar o Espírito forte no amor, na indulgência, no perdão, em acolher o outro, independente se ele é seu inimigo ou não. Nós aqui não perguntamos se o Espírito é amigo ou inimigo. Nós não perguntamos se vocês têm amigos ou inimigos. Nós acolhemos. E acolher com perdão, com indulgência, com caridade e bondade faz parte do nosso aprendizado. Faz parte da escolha que nós fizemos. Para aqueles que não nos seguem, haverá pranto e ranger de dentes. Pois o reino de Deus é para os mansos, para os humildes e para os caridosos. Mais claro do que isso, para ser escolhido, seja de qual forma for, é preciso ser manso, é preciso ser humilde e é preciso ser caridoso. Não é o que fala, não é aquilo que prega. Porque nós não vamos, e o Mestre Jesus nos fala isso, que o reino dos céus é conquistado com esforço. Não é por reza, não é por prece. É trabalhar na humildade, na caridade e na mansuetude. É entender que nós não vamos conseguir dobrar a justiça divina, negociar. Nós podemos até querer negociar, mas não funciona assim. E também não é pela quantidade de palavras que nós falamos durante uma oração. Aos poucos nós vamos aprendendo que quanto menos nós falamos, mais sincera é a nossa oração. Quando a nossa oração começa a se esticar demais, pare e repense. Se é uma oração ou se é um petitório. Se é uma sequência de pedidos. A oração é diferente. Eu tenho uma mestra que já desencarnou, a dona Terezinha, e ela uma vez estava fazendo uma palestra que pediu para alguém fazer a prece inicial. E a pessoa começou e não acabava mais. Pedia pelos asilos, pedia pelos hospitais, pedia por isso, por aquilo, e ela interrompeu, ela disse: você não está orando. Você está declamando aquilo que você aprendeu com outra pessoa. Não faz parte de você. Então, quando nós formos orar, precisamos olhar para dentro de nós e escolhermos o nosso sentimento. Escolhermos o que vibra em nós. Pode ser uma dor, pode ser uma alegria, pode ser realmente um sentimento de gratidão por aquilo que está acontecendo conosco, com aqueles que amamos ou com a própria humanidade. Assim, a única via que está aberta para nós alcançarmos esse desejo de estarmos seguindo o Mestre Jesus é a prática do amor e da caridade. Oração.
não é pelo muito falardes que o Pai vos escutará. Entre no silêncio do teu quarto e ele já sabe o que irá te pedir. Que quarto é esse? O quarto da nossa casa? Entra no silêncio da tua alma, da tua mente. Medita o que você realmente tem guardado em si. E ore, porque o Pai já sabe. E nada daquilo que for pedido com sinceridade lhe será negado. Portanto, as palavras de Jesus são eternas para todos nós. Porque são a verdade, não dos homens, não da nossa humanidade. Que essa verdade que muda a cada dia. A verdade de Jesus realmente permanece e permanecerá. E não é ela que vai nos dizer que seremos salvos. Não é ela que dá salvaguarda para nós. Mas quando nós trabalhamos pela paz, quando nós tranquilizamos alguém em grande sofrimento e dor, quando nós estabilizamos alguém que nos procura necessitado de orientações para compreender a vida terrena. Nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. E essas escolhas vão refletir em nós, mesmo que nós não nos apercebamos disso. Assim sendo, nesse tema tão delicado que nos foi trazido no dia de hoje, eu posso dizer para todos vocês que quando nós conhecemos os ensinamentos de Jesus e não procuramos praticá-los, somos exatamente aquilo que ele disse: cegos conduzindo cegos. Nós somos isso. Nós somos cegos diante do Evangelho e somos aqueles que conduzem outros cegos porque acreditam em nós. E somos responsáveis por aqueles que nós ajudamos a se perder na cegueira que nós mesmos levamos. Mas, se nós somos cegos, vamos responder, sim, com um peso maior do que aquele que nada sabe. Porque a cegueira que Jesus se refere aqui é aquele que conhece o Evangelho, ensina o Evangelho, mas não segue. Esse é um cego. E aquele que não conhece terá menos responsabilidade pelos erros que pratica do que aquele que conhece. A cada um segundo as suas obras. Assim, terminando, nós trabalhamos com espíritos na casa. Nós trabalhamos. E esses espíritos se comunicam por todas as partes. Espíritos sofredores, espíritos elevados, espíritos benevolentes, que se comunicam por todas as partes. Por que se comunicam? Não estão dizendo, Jesus não fala sobre religião. Que aqueles que acreditem nele, que são cristãos, vamos dizer assim, os espíritos serão amigos deles. Os que não acreditam, aqueles que não creem, não terão nenhuma condescendência da espiritualidade. Não é dessa forma. Os espíritos se comunicam por toda parte, para crentes ou descrentes, para cristãos ou não cristãos. Todos podem receber os ensinamentos de Jesus. Nenhum daqueles que recebem diretamente esses ensinamentos, ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância. Nós aqui não podemos alegar ignorância. Nós temos que refletir sobre os aprendizados que nós estamos tendo. Não podemos nos desculparmos com a nossa falta de instrução, que é grande. Nós sequer sabemos dos grandes filósofos que passaram por essa terra, que deixam seus ensinamentos valiosos, que abririam para nós camadas da nossa consciência. Nós vivemos numa obscuridade, mergulhados por cegos, e nos tornamos cegos também. Consequentemente, a escolha está diretamente ligada à questão do quanto eu estou forte em mim mesmo diante da caridade, da bondade, da benevolência, do respeito ao outro. E aí sim, eu posso dizer a mim mesmo que estou em condições de compreender as mensagens que chegam até nós pela espiritualidade ou por aqueles que nos procuram no seu sofrimento e na sua angústia. Muitos são chamados, todos nós somos chamados de uma forma indiscriminada ou indistintamente, mas nós precisamos entender que para sermos escolhidos não é clamar, mas sim entender
o real significado da nossa existência e do nosso aprendizado nos dias de hoje. Porque todos nós voltaremos sim para a espiritualidade, acreditando ou não. Eu costumo dizer, para que aqueles que duvidam, que todos sabem da força da gravidade, não sabem? Sabe, né? Ninguém vê a gravidade, vê? Mas ela está ali. Então ninguém vê a espiritualidade, a maioria não vê, mas ela está presente. E ela exerce sobre nós uma grande influência. Cabe a nós aceitar essa influência para aquilo que chamamos bem ou para aquilo que chamamos mal. Mas de ambas as formas, nós responderemos, mas estamos aprendendo também. Portanto, dentro desse tempo que nós temos para falar sobre esse capítulo de Jesus, sobre o capítulo 18, é o suficiente para vocês na noite de hoje. Tá bom? Vamos encerrar com a prece?